Posso ler o texto? Você já encontrou? 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 1. Amém? Posso ler? Posso ler? Ele diz assim, ó: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, ele partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica até aqui, porque o Senhor me enviou o Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Oi, Érica, Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Irmão Ari, Deus abençoe. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que Tu nos abençoe nessa noite com a Tua presença. Querido Espírito Santo, que o Senhor possa dar para nós discernimento, entendimento da Tua palavra, e que nós possamos hoje receber do céu a Tua palavra discernida e interpretada segundo a vontade e o desejo do Teu coração, Papai. Que ela possa descer do céu de uma maneira simples, para que todas a entendamos, todos compreendamos, e que ela venha de uma maneira muito simples ao nosso coração, para que a nossa fé no Senhor Jesus seja então aumentada. Amém e amém. Eu, quando leio esse texto que o Espírito Santo nos deu hoje, eu fico muito feliz, porque vejo aqui o cumprimento de uma promessa.
Eu vejo aqui nesse texto a fidelidade de Deus. Eu observo aqui o cuidado de Deus. E eu tenho muitas lições a tirar deste pequeno texto de 11 versículos que foram separados para nós hoje. Eu poderia aqui enumerar várias coisas para você, mas não vou fazer isso. Eu quero trazer uma mensagem hoje explicativa para você. E eu quero ler verso a verso, te explicando o que a Bíblia diz e tirando muitas dúvidas. O texto é 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 11, tá? 2 Reis 2, 1 ao 11. E vai tirar muitas dúvidas do teu coração sobre essa palavra. Tá legal? O verso 1 diz assim, ó, presta atenção. Lê na tua Bíblia aí junto comigo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Pastor, aonde é Gilgal? Gilgal significa círculo de pedra ou terra da preparação. Gilgal é o lugar, o primeiro lugar onde o povo de Deus parou quando eles atravessaram o Jordão para tomar posse de Canaã. Eles entraram e pararam em Gilgal, terra da preparação. Ali aconteceram diversas coisas extraordinárias. O maná parou de descer, o povo de Deus foi circuncidado, porque não era mais, isso não acontecia mais há 40 anos. Né? E Deus ali então preparou o povo para que eles entrassem na terra prometida e ali eles recebessem a promessa de Deus. Foi celebrada também a Páscoa, está o Espírito Santo me lembrando aqui. Voltou-se a celebrar a Páscoa aqui também. Tá? Tomaram os costumes do povo, né? Novamente. Tá legal? A gente, olhando os dois na terra da preparação, eles sabiam o que haveria de acontecer. Irmão, terra que tem profeta não fica no escuro. Terra que tem profeta, o povo não é pego de surpresa. Escute o que eu estou te falando. Amém? Em terra de profeta, ninguém é pego de surpresa, irmão. Porque Deus usa dos seus profetas para falar aquilo que vai acontecer. A gente vê no primeiro verso que o Senhor haveria de elevar Elias num redemoinho. O verso 2. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Irmão, escuta aqui uma coisa, uma lição que eu aprendi desde muito cedo com esse texto. Uma lição que eu aprendi muito cedo com esse texto. Logo que eu comecei a ler a Bíblia, tá? Logo que eu comecei a ler a Bíblia, eu aprendi isso. Eliseu recebeu de Deus a incumbência de substituir Elias. E ele sabia que Deus iria tomá-lo para si. Mas ele não tinha ainda recebido a bênção de Elias, como era comum acontecer.
Todo mundo conhecia os textos de quando Josué recebeu a bênção de Moisés antes de morrer. Quando os filhos recebiam as bênçãos do pai, quando José recebeu a bênção do seu pai Jacó antes de morrer. E todos os outros. Então o pai, antes de morrer, chamava o filho primogênito, colocava a mão na sua cabeça e o abençoava. E Eliseu, ele ainda não havia recebido essa bênção e ele reivindicava. Eu não sei quantos anos Elias tinha, irmão, a Bíblia não diz. E ele reivindicava no seu coração a primogenitura do profeta Elias. Entendeu? E ele não deixava Elias andar 1 milímetro sem ele estar do lado. Porque certamente ele pensava, e estou aqui conjecturando sobre a palavra de Deus, se Deus tomar Elias e eu não estiver perto, eu não pego a capa. Se Deus tomar Elias e eu não estiver perto, eu não pego a capa. Você conhece aquela expressão que a gente usava quando eu era criança? Foi para Portugal, perdeu o lugar. Que a bênção de Deus vem sobre a tua vida se você estiver no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Você já parou para prestar atenção nisso? Que a bênção de Deus vem sobre a tua vida quando você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Então você tem que ter muita atenção no teu relacionamento com Deus para você não perder a bênção. Não perder a bênção. Você assiste os cultos todos os dias. Todos os dias, nunca perde. Aí no dia em que o pastor vai ministrar uma bênção, você resolve ir no shopping e não assiste o culto. Perde a bênção. Tem que fazer uma campanha na igreja. As 7 voltas nas muralhas de Jericó. É bíblica essa campanha. Campanha da bênção, da vitória, do que você quiser. A conquista. E aí você vem, vem na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, você está com dor nas costas, você fala, hoje não vou. Porque eu tô com dor. Aí Deus sabe, bem naquele dia, Deus usa o profeta e profetiza a bênção e você não foi, perdeu. Não é? Pode acontecer. Pode acontecer. Por falta de vigilância. Por falta de vigilância. Então, Eliseu, ele vigiava. Eliseu era o crente safo, irmão. Ele não largou o anjo até ser abençoado. Ele fez igual Jacó. Aonde o profeta ia, ele está colado. Onde o profeta estava, ele estava. É a sombra do profeta. E ele continua no 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei. Calai-vos. Eu queria que você entendesse uma coisa, que o mundo espiritual ele é um só. Não tem 2 mundos espirituais, é um só. E que quem tem acesso ao mundo espiritual tem acesso à informação. Ele vê, ele sabe o que está para acontecer.
Quem tem o Espírito Santo, irmão, vê a mesma coisa, porque o Espírito é um só, porque o que vai acontecer é uma coisa só. Então é comum, quando você encontra profetas alinhados com Deus, você vê um profetizar uma coisa hoje e amanhã o outro profetiza a mesma coisa em outro lugar, nunca se viram, nunca conversaram. E você pensa até que eles combinaram, porque é muito parecido. E aí você tem que lembrar que o céu é um lugar onde eles vão buscar essa informação. Há um único lugar para transmitir essa informação. Ela vem da boca do próprio Deus muitas vezes. Isso é comum e nós encontramos aqui. Eliseu sabia que Deus ia tomar Elias. Quando eles chegam na cidade, tem lá alguns profetas da escola de profetas. Eu já falei sobre a escola de profetas para você. Aqui a Bíblia diz os filhos dos profetas. Mas quando ela diz os filhos dos profetas, ela não está falando herdeiros descendentes que nasceram dos profetas, não. Ela está falando que eles faziam parte de um grupo sacerdotal, profético, que se chamava, em algumas traduções, escola de profetas. As traduções mais antigas se dizia escola de profetas. Que criou hoje em alguns lugares escolas de profetas. Né? Só tem um problema. Profeta formado na escola, Deus não usa. Desculpa eu te falar isso. Desculpa. Mas é verdade. Você vê esse texto falando que eles eram pelo menos 50. E Deus poderia ter escolhido qualquer um deles para ficar no lugar de Elias. Mas Deus escolheu Eliseu e Eliseu era agricultor. Ele não fazia parte da escola dos profetas. Entendeu? Então não adianta você fazer uma escola se você não tem chamado. Não tem chamado. Não adianta você fazer um curso de teologia e ser formado pastor e ter carteirinha de pastor se Deus não chamou você para ser pastor. Você nunca vai ser. Eu já disse para você. Agora parou, né? Mas passou um tempo aí em que você viu os pastores se suicidando, pastores se matando. Por que você vê o nome do Senhor sendo escandalizado dessa maneira? É a escola dos profetas, irmão. Infelizmente. Entendeu? Escolas teológicas formando pastores, pastoras que não foram chamados por Deus. Entendeu? Não foram chamados por Deus. Então a Bíblia diz que aqui tinham 50 que corriam atrás do profeta. Ouviu isso? Corriam atrás do profeta, mas eles não eram os profetas de Deus. Eles ouviam, eles percebiam o que estava acontecendo pela movimentação, né? Entendeu? Mas eles não tinham acesso à informação direto do céu, é o que a Bíblia está falando. É o que a Bíblia está dizendo. Nós hoje somos rodeados aí de pastores, de profetas que não foram chamados por Deus. E nem todo mundo, irmão, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, quer ser pastor para ganhar grana. A maioria não quer.
Não requer nem salário da igreja. Eles querem apenas o título, a carteirinha, para ele chegar na igreja e sentar lá na frente. Ele quer a honra. Entendeu? Ele quer a honra de ser chamado de pastor. É isso que ele quer. Quer a honra. Infelizmente. Aí tem pastores, ministros de louvor. Você já viu? Pastores que são ministros de louvor. Tem pastores que são administradores. Tem pastores que são construtores. Você já ouviu isso? Tem pastores que são professores. Não é? Tem pastores MCs, é verdade, Andressa? Tem também. Tem pastores coach. Não sei se a pronúncia está correta, né? Mas eu acho que é assim que se pronuncia. Tem pastores que só dão cursos. Mas a Bíblia diz, escute isso, que o pastor, ele foi instituído sobre as igrejas por Deus para cuidar das suas ovelhas. O pastor, ele é colocado sobre a igreja para pastorear. E eu pergunto para você, como alguém pode requerer o título de pastor se não pastoreia? Se não cuida das ovelhas? Ah, mas eu sou um pastor de louvor. Mas aonde tem isso na Bíblia, irmão? Eu te pergunto. Aonde? Ah, eu sou um pastor e eu sou só profeta. Mas aonde tem pastor, profeta na Bíblia? Eu sou um pastor, mas eu faço administração da igreja. Aonde tem isso na Bíblia? A minha Bíblia diz que quem administrava a igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, eram os apóstolos. A minha Bíblia diz isso. Que eles faziam cultos, que eles cantavam 2 hinos, como Jesus fazia, né? Pregava a palavra, exortava, consolava, cuidava das ovelhas. Ainda mais o político, né? Pastor político. Não tem isso, irmão. Ou você é pastor, ou você não é. E eu não estou falando para você aqui o que eu acho. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia diz. O que eu acho não interessa. Porque para o cara ser o administrador da igreja, ele não precisa ser pastor. Precisa. Por quê? Por quê? Trabalha na administração da igreja. O Heiser trabalha na tesouraria da nossa igreja. A Manuela trabalha na tesouraria da nossa igreja. Eles são diáconos da igreja. Né? São diáconos. Isso é função diaconal. Do cuidado da obra. Se algum dia Deus levantar o Heiser para cuidar de uma igreja, ele vai ser consagrado pastor e ele vai cuidar da igreja. Aí sim. Tem chamado, tem promessa. Tranquilo. Chegar o tempo, né? Isso vai acontecer. Então, a escola de profetas sempre existiu. Essas escolas teológicas que você vê aí, já contei para você que esses dias eu encontrei uma pessoa, faz tempo já. Faz tempo. Encontrei uma pessoa na praia
da igreja quadrangular, ele. Membro da igreja. Membro. A igreja não tem nada a ver com isso. Membro da igreja. Ele é um homem muito culto. Muito culto. E ele resolveu fazer um curso de teologia. Se inscreveu num destes aí que tem na internet, muitos. Fez o curso de 3 anos ou 4, não me lembro. E quando ele terminou o curso, ele foi para receber o seu diploma. E quando ele recebeu o seu diploma, ele recebeu junto uma carteira pastoral. Porque ele é teólogo, ele é pastor. Na concepção de alguns. E ele mostrou para mim. Ele falou, pastor, eu tenho uma carteirinha de pastor. Eu falei, você tem? Eu tenho, deixa eu ver. Eu não vou falar o nome do Instituto Teológico, que muita gente vai se ofender comigo. Eu falei, mas na tua igreja você é o quê? Ele disse, não, eu sou só membro da igreja, mas é que eu gosto de estudar, eu comecei a estudar. Eu falei, tá, e você é pastor e de que ovelha? Cadê tuas ovelhas? Qual ovelha se cuida? Não, eu não cuido. Eu falei, então você não é pastor. Não, não sou. Eu falei, então por que você tem carteirinha? Para se mostrar, irmão. Para se mostrar. Para botar banca. Para ganhar crédito. Para querer parecer ser melhor do que de fato é. Só que a minha Bíblia diz, irmão, que a quem muito é dado, muito lhe será requerido. Entendeu? Então, quando você aceita o posto, você aceita também a responsabilidade que Deus vai cobrar de você em função do título que você está recebendo. Porque se você aceitar, Deus respeita. Entendeu? Deus respeita. Entendeu, irmão? Então a gente vê aqui, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, também sei, cala a boca. Os caras achavam que Eliseu era um Zé Ruela, irmão. Achavam que o Eliseu era um Zé Ruela, porque o Eliseu era um agricultor. Eliseu não tinha feito escola de profeta. Eliseu não tinha pedigree. Não fazia parte das instituições regulares, religiosas. Tá entendendo o manto aí, irmão? E aí eles vinham querer bancar o profeta para cima de Eliseu. Porque quem não é, sempre dá o tiro errado, né? E quer botar banca em cima de quem de fato é. Ou não? Ou não? Ou quando você está conversando com alguém em algum lugar, você acha que o pastor Sandro, quando vai em algum lugar, conversando com as pessoas, que eu preciso falar para os outros que eu sou o pastor? Você acha que eu preciso falar quando eu estou conversando com as pessoas? Acha que eu falo, estou na loja comprando uma cueca, e a pessoa conversando, não, eu preciso comprar uma cueca assim porque eu sou o pastor. Você acha que eu falo isso? Não. Não. Não falo pra ninguém. Bico calado, irmão, ó. Mas quando eu vou nos lugares e começo a conversar com as pessoas, elas olham pra mim e dizem assim, você é pastor, né? Sacou a diferença? Não precisa falar. Irmão,
Não precisa falar. As pessoas olham e falam, você é pastor, né? Eu falo, é o que os caras dizem aí, né? Mas... sempre faço isso. Entendeu? Não preciso falar pra ninguém o que eu faço, irmão. Não preciso ficar tentando buscar louros para mim que... não preciso disso. Né? Eu não preciso. Eu não vivo disso, irmão. Não tenho necessidade. Entendeu? Não tenho necessidade. Agora, quem não tem luz precisa de palco. Precisa de uma placa luminosa. Porque ele não tem luz própria. Então ele precisa buscar um subterfúgio desse. Entendeu? Quando você conversa, né, meu pastor Luiz Góes? Quando você está conversando com alguém, e aí a pessoa fala assim, nossa, você é o pastor falando de tal, né? Eu falo, eu sou. Então, eu também sou pastor. Né? Eu falo sempre, cara, isso não importa. Não importa. Então as pessoas querem aparecer, demonstrar o que tem, o que são, porque a luz deles não brilha. Mas quando a tua luz brilhar, você não precisa falar nada para ninguém. Porque a Bíblia diz que quem nos apresenta não é outro senão aquele que nos enviou. Sabia? É isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Por que eu preciso de carta para vós? Quem me apresenta não é outro senão aquele que enviou. As minhas cartas estão escritas nas tábuas do meu coração. Agora eu preciso de carta para me apresentar para você? Esses caras aqui precisavam. Elias lhe disse, Eliseu, presta atenção, fica até aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Irmão, Eliseu não largou de Elias para não perder a bênção. O verso 5 diz assim, ó, então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, de novo, escute isso, é a terceira vez. Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse, eu também já sei, cala a boca. Eliseu era gente boa, né? Bonzinho. Os caras enchendo o saco dele, irmão. Né? Enchendo o saco dele. E Eliseu, com muito carinho, bondade, humildade, né, Andresa? Corte e Tramontina. Eliseu era corte e Tramontina, igual a gente que a gente conhece, né? Cortava mesmo, irmão. 6. E Elias disse, fica até aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Escute isso. Presta atenção. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. Ambos foram juntos. 7. E foram também 50 homens dos filhos dos profetas,
e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Agora aqui eu vou te mostrar que a Bíblia faz uma alusão entre aqueles que são e aqueles que não são. Escute aqui. Isso aqui, esse trecho é extraordinário. Eu aprendi muito cedo isso aqui com Deus. Porque em terra seca, irmão, todo mundo é profeta. Mas atravessar o rio com o pé enxuto é só para alguns. Sacou? Atravessar o rio com o pé enxuto, irmão, isso aqui não é para todo mundo. Aquele que é profeta e aquele que diz que é profeta se diferenciam na hora de atravessar o rio. Presta atenção no que eu estou te falando. O profeta arranca a capa, bate na água, o rio abre, ele passa seco. O que não é profeta não faz isso. Sabe por quê? Porque ele não tem a capa. Quem não é profeta não tem capa, irmão. Não tem capa de profeta. A capa simboliza o ministério. A capa simboliza poder. A capa simboliza a autoridade. A capa do profeta. Você entendeu? Moisés tinha o cajado. Josué tinha autoridade. E Elias tinha a capa. Quem não tinha nada disso tinha que atravessar o rio nadando. E esse lugar onde eles atravessavam tinha lugares que tinham até 5 metros de profundidade. Então não era um riozinho que se atravessava com... Não. Até 5 metros de profundidade, viu, pastor Luiz? 5. Quem não tem capa tem que atravessar nadando. Entendeu? Quem tem a capa atravessa com o pezinho enxuto. Deus faz distinção entre quem é e quem não é. E veja que aqui todos são tratados como profetas. Mas uns eram da escola de profetas e outros escolhidos por Deus. Amém? Tá entendendo meu raciocínio? Tá andando junto comigo? Tá andando? Tá cheio desses profetas aí no YouTube, irmão. Tá cheio. Profeta que fica 24 horas nos jornais de fora aí para pegar notícia, para profetizar antes que apareça a notícia aqui. Tá cheio. Se liga. Então, escute isso. Elias tomou a sua capa, porque cada profeta usa a sua capa. Então, se você quer ser profeta, busque a sua capa e não queira andar na capa alheia. O Espírito Santo está abrindo o manto aqui, irmão. Quer ser profeta, não ande na capa do outro. Não fique escutando profecia dos outros para vir profetizar igual. Busca de Deus, que Deus vai dar a tua. Busca de Deus, que Deus vai te dar revelação também. Busca de Deus, que Deus vai te dar visão. Não fica profetizando coisa que você escutou lá, dizendo que foi Deus que te falou. Não anda na aba alheia, irmão. Que você vai ser envergonhado. Profeta copia e cola. Então a Bíblia é muito clara e diz que Elias tomou a sua capa. Presta atenção. E a dobrou e feriu as águas com ela, com a sua capa.
as quais se dividiram para as duas bandas, e eles passaram entre elas com o pé seco, em seco, diz a Bíblia. Amém? Nove. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, do outro lado do Jordão. E os profetas da casa dos profetas ficaram para o outro lado, porque quando eles passaram, a água fechou. Ninguém mais passou. Tem um outro discernimento que o Espírito Santo está dando dentro da palavra. Existem segredos de Deus que não é para todo mundo. É só Pedro, João e Tiago. Só. Mais ninguém. Mais ninguém, irmão. Jesus, quando queria subir ao monte, mostrar coisas grandiosas, ele chamava Pedro, João e Tiago. Mais ninguém. Então não queira se meter onde você não foi chamado. Não se mete onde você não foi chamado, não vai acabar bem. Deus não te chamou para se meter nos mantos, não se meta. Fica na tua que você ganha mais. Eles atravessam o Rio Jordão, as águas se fecham e 50 profetas da escola ficam para o outro lado e só passa quem é de Deus. Esse rio, ele simboliza um limite espiritual que Deus impõe aos chamados. Que os caras vêm, ouvem, mas tem um limite. Daquele limite só passa quem Deus determina. Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Olha Moisés e sua irmã. Ela vem para Moisés e diz assim: Moisés, tu é profeta, mas eu também sou. Deus mostra as coisas para você, mas Deus mostra para mim também. Tamo junto. Tamo ali, ó. Somos, ó. Tem pessoas que querem reivindicar para si coisas que não tem. Porque tem coisas que Deus só revela para os seus íntimos. Não adianta você achar que você é o né? Deus deu uma revelação, deu uma, você já está pensando que você é chegado de Deus já. Né? Tem uns irmãos que pensam isso aí, umas irmãs aí que, né? Recebeu umas balinhas aí de Deus e o cara já acha que é o que, né? A irmã já acha que, né? Sou profeta. Umas balinhas só, irmão. Umas revelação mais leve, umas coisinhas mais tranquilinha aí, Deus dá, Deus usa o povo, claro que usa. Deus usa. Aí daí você ser íntimo de Deus tem uma distância cumprida, irmão. Aí você vai querer ir para Brasília, abraçar o presidente, sair na foto, dizer eu sou profeta do Brasil? Pera aí, irmão. Pera aí. Primeiro você tem que bater com a capa no Jordão pro Jordão abrir. Se você passar aí... Aí, irmão. É outra conversa. Os caras vão falar, não, esse aí não é aquele cara que arrancou a capa e bateu no Jordão, o Jordão abriu, é esse cara aí, ó, esse aí de Deus. Esse aí, Deus desce e fala pra Miriam, realmente, tu é profeta, Miriam. Te dou visão, sonho, você tem razão. Mas Moisés é meu amigo e eu falo com ele face a face. Aleluia.
Quem escolhe não são os profetas. Ah, eu escolho ser de Deus. Tem uma música que fala assim. Mas não é você que escolhe. É Deus que escolhe os seus amigos. Foi Deus quem chamou Moisés no deserto. Foi Deus quem optou em ter amizade com Moisés. Miriam estava lá porque era irmã de Moisés. Estava debaixo da nuvem, irmão. E tem muita gente que anda debaixo da nuvem do profeta e começa a se achar profeta. Mas ele esquece que o amigo de Deus é outro. Esqueceu, irmão. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa porque ela se levantou contra Moisés, reivindicando algo que não tinha. Talvez você não conheça a história, mas a mulher de Moisés tinha morrido. Moisés já estava velhinho. O deserto era muito frio e ele quis casar de novo. E ele arrumou uma mulher negra. A Bíblia diz que ela era negra como pau de ébano, uma madeira preta. E a Miriam ficou estressada porque essa mulher não era do povo de Deus. E o próprio Moisés havia escrito um texto, uma lei mosaica, dizendo que o homem de Deus não devia casar com uma mulher que não fosse do povo de Deus, mas ele casou. Porque ele gostava da negona, irmão. Era chegado. Mas Deus, conhecendo seu coração, Moisés dedicou a sua vida para a obra. Isso não é para qualquer um. Não queira se comparar. Ah, mas Deus deu para o pastor, vai dar para mim. Não vai, não. 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 Vai não, irmão. Ah, mas se ele pode, por que eu não posso? Porque ele é amigo de Deus, você não é. Você tá achando que tá onde, irmão? Na festa da uva? É isso que você acha? É isso que você acha? Que tem muita gente que acha isso aí. Festa da uva, todo mundo fez, todo mundo faz, uhul! Vai ficar leproso. Deus não mandou você fazer. Deus não te chamou para fazer isso aí, irmão. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é alguém que se mete onde não foi chamado, irmão. Põe a mão em cumbuca. E se não é Moisés interceder por Miriam, Deus tinha fulminado ela ali na hora, irmão, pela sua petulância, em querer entrar na presença de Deus e envergonhar Moisés. Sacou? Ah, pastor, mas isso não é justo. Eu já falei para você 1 milhão de vezes e vou falar de novo. Deus não é politicamente correto. Politicamente correto é um troço do diabo. Deus fez e sempre fará distinção entre as pessoas. Ele não faz distinção para salvação. Se você se converter, crer no Senhor, se batizar, você vai para o céu, beleza, santificar a tua vida. Não tem até, você não vai... Não. É mérito teu. Pela graça. Beleza. Agora, ser amigo dele, entrar na casa dele, entrar na presença dele, só entra quem ele quer. Não é quem quer não, irmão. Ah, mas... Não, mas Deus conhece meu coração. Não, mas eu sou profeta. Deus usa a minha vida. Deus me dá visão. Deus me dá revelação.
Tem coisa que é só pros íntimos. Isso é Bíblia. Sacou, irmão? Isso é Bíblia purinha. Purinha. Jesus subiu para o monte da transfiguração e chamou Pedro, João e Tiago. O Judas, Senhor, eu vou lá. Eu te chamei? Eu te chamei, Judas? Não, então fica aí. Que é só quem eu quero, só. Eu não quero, fica aí. Não é Bíblia isso, irmão? Isso é Bíblia, irmão. O povo fica se escalando. Mas se o pastor Sandro faz live e com 10 mil visualizações, eu vou fazer também, não, porque eu também prego, também. Deus te chamou, não. Então não vai dar certo, irmão. Não vai dar. Nem se mete. Não vai dar. Né? Os caras zoiudos, né? Se Deus chamou, se não chamou, não se mete. Sacou? Eles atravessaram o Jordão, andaram mais um trecho para frente, e lá, só os dois. Elias olha bem no meio do zóio do Eliseu e fala: cara, é agora. E ele: aleluia, glória. Eliseu tremeu, irmão. E Elias falou: fala o que você quer que eu te dê. As coisas grandiosas de Deus são conquistadas na intimidade. Porque é só para os íntimos que Deus dá. Ele poderia dizer: Elias, me dá tua capa aí, eu tô feliz. Mas Eliseu não era um homem qualquer e Deus conhecia o seu coração. Deus conhecia seu coração, irmão. Deus conhecia o coração de Eliseu. E Eliseu não iria ter medo de morrer como Elias teve. Deus escolheu um cara alinhado com ele, com o seu coração. E ele olha nos olhos de Elias e diz assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Aleluia. 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 Deus não gosta de gente hipócrita. Deus não se agrada de gente hipócrita, irmão. Se você me der isso aqui só tá bom. Jesus, só isso aqui, não, tá bom, você tá bom, tá bom. Elias, sendo um homem de Deus, disse: se quando eu subir, você me ver, isso se dará. Se você não me ver, não dará. Elias atribui a Deus o dar ou não dar. Elias não dá nada para ele. Elias disse: se Deus quiser que você veja eu subindo, você vai receber. Se Deus não quiser te dar a porção dobrada, então você não me verá. E agora eu quero te ensinar mais uma coisa. Os dois estão conversando de perto, de pertinho. Então a Bíblia diz que vem uma carruagem de fogo e passa entre eles para separá-los.
Elias nunca subiu ao céu numa carruagem de fogo. Queria que você aprendesse o que a Bíblia diz. Eu vejo muita gente falando essa bobagem. E a carruagem de fogo levou Elias para o céu. Não, não levou. A carruagem de fogo passa entre eles e os separa. E a Bíblia diz que então um redemoinho, o mesmo que carregou Felipe, levanta Elias. E quando ela chega numa determinada altura, escute o que eu vou te falar agora. A roupa de Elias cai. E Eliseu está vendo. Eliseu está vendo. Só ele está vendo. Os caras que estão do outro lado do rio não estão vendo nada. Nada. Porque os profetas da casa de profetas não podem ver nada que Deus não queira lhes mostrar. Os segredos de Deus são só para os íntimos. E os íntimos são poucos. Junto, diz a Bíblia, 10, e disse, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E o 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. Um redemoinho, leva ele no céu. O 12 não é mais do que nós estamos falando, mas eu vou ler para embasar o texto. E o que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Isso era um costume judaico. O rasgar das vestes é um símbolo de luto. Quando ele rasga as vestes de Elias, suas roupas, significa que Elias morreu. Um símbolo de luto. E ele continua. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra. A capa caiu. E ele toma. E voltou-se e parou à borda do Jordão. E com a capa de Elias nas suas mãos, veja, a capa de Elias nas suas mãos, ele fere as águas e pergunta, onde está o Senhor, Deus de Elias? E bate na água. Pá! E o Senhor diz para ele, estou aqui. E abre as águas. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é uma coisa extraordinária. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. O ministério de Elias foi multiplicado por 2, por Deus, e desceu sobre a vida de Eliseu. E no mesmo momento que Eliseu tomou a capa, ele mostra para todos que aquele ministério agora é dele. Ele é o profeta. Ele é o profeta. A capa foi dada a ele. E agora
ele vai cumprir os desígnios que Deus lhes deu. Eu acho extraordinário o ministério de Eliseu. Extraordinário. Extraordinário. Do início ao fim. Eu amo esse profeta. Amo ele. Ele é um cara extraordinário. Eliseu é um cara extraordinário. Você devia conhecer ele, irmão. Eu poderia te contar toda a vida de Eliseu, como começou e como terminou. Todinha. Conheço ele demais. Acho ele um cara extraordinário. Extraordinário. E a Bíblia fala que ele era careca, né, irmã Flaviane? Você sabe, né? Eliseu era careca. E era baixinho. E queria ver um cara brabo e chamar ele de careca. Ele ficava nos cascos, irmão. E já mandava matar, já. O bicho era nervoso, irmão. Tinha muita conversa. É, pastor Luiz? Eita glória. Que palavra linda, né? Que palavra linda, né? Não, Gideão, não, vi. Que palavra linda, né? A Bíblia é linda. A palavra de Deus é maravilhosa. E ela nos ensina e exorta. Nos consola, nos edifica. Para que a gente permaneça na presença de Deus. Até que nós sejamos abençoados. Jesus disse no capítulo 1 do livro de Atos: permanecei em Jerusalém até que do céu sejais revestidos de poder. Eliseu foi revestido de poder do céu, caiu sobre ele o poder. Não existe poder se ele não vier do céu. O homem não pode te dar poder. A escola de profeta não vai te dar poder. A igreja não vai te dar poder. Eu não posso te dar poder ministrando unção de poder sobre a sua vida se Deus não me autorizar e não fizer isso do céu. Poder vem de quem tem poder, é Deus. Por isso eu e você devemos buscar primeiro, disse o evangelista Lucas, no verso 12, 30 em diante, capítulo 12, 30 em diante. Buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eliseu permaneceu com Elias até que as coisas do céu lhes fossem dadas. Depois ele foi buscar o resto. Aprenda isso. Busque as coisas de Deus. Busque as coisas do céu em primeiro lugar. Aquilo que Deus tem para você. E Deus tem muito para você. E Deus lhe dará muito. Quando você não largar de Jesus. Quando você não sair de perto dele enquanto a bênção não vier. Enquanto a bênção não descer, permaneça em Jerusalém, permaneça no Senhor, permaneça na oração, permaneça na consagração, permaneça na santificação, sem a qual jamais verá a Deus, até que do céu desça poder sobre a sua vida. E você seja cheio do poder, cheio do Espírito, até que a capa que Deus tem para você desça do céu. E você agora, revestido com o poder de Deus, possa fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a congregação hoje. Eu peço a tua bênção sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre os nossos seguidores. Que ela venha, meu Deus, em nome de Jesus, sobre cada um de nós. Que a capa do profeta venha sobre a vida desta igreja, sobre os profetas que o Senhor vai levantar, está levantando e já levantou nessa congregação, em nome de Jesus. Para que eles possam atravessar o Jordão com os seus pés enxutos. Na ida, eles foram na capa do profeta, mas na volta, eles vão voltar com a capa deles, segundo a fé que cada um deles tem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Uma excelente noite na presença de Deus. Fiquem com Jesus e até amanhã, às 14 horas. A gente vai estar aqui amanhã, quinta-feira,
se Jesus não voltar, chovendo, fazendo sol, vamos estar aqui às 14 horas, buscando aquilo que Deus tem para nos dar. Amém? Um beijo para todos vocês, Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor, tenham uma noite abençoada, sonhem os sonhos de Deus. Amém? Deus abençoe vocês e até amanhã. Tchau.